Olá, estamos de volta aqui no nosso canal As Verdades do Cristo Consolador para continuarmos com as leituras das cartas do Cristo, ou seja, as novidades dos tempos presentes. Temos a satisfação de mencionar que agora estamos lendo a 6ª carta de 9 cartas que ele editou como novidades de vida para todos nós e conhecimentos profundos a respeito da nossa existência. Então nós estamos na carta 6, já fizemos vídeos, uma série de vídeos de gravações de leituras desde a carta 1. Estão todos aqui gravados na playlist e eu convido você a assisti-los para que se forme na sua consciência um fio de entendimento e de raciocínio lógico, sequencial da mensagem que o Cristo veio nos trazer. É importante que a gente tome conhecimento do inteiro teor para que a gente formule uma nova consciência, uma nova percepção da fonte do ser, da qual nós extraímos o nosso ser. Cristo veio para nos esclarecer isso agora, porque nós atingimos um nível intelectual, a humanidade como um todo, de conhecimento da realidade mais apurado do que do seu tempo, quando ele veio há 2000 anos atrás. Então, já foi gravado um vídeo pelo nosso irmão Walter e nós vamos dar sequência na leitura do ponto em que ele parou, nesta carta 6. Que prestemos bastante atenção, porque isso aqui trata da formação do nosso ego. Como é que o nosso ego nasceu e para que ele foi criado? Qual é a sua verdadeira função? De guardião da nossa individualidade. E para que a gente possa nos comportar e não rejeitar as atitudes dele, mas a gente fazer com que a gente alinhe as suas atitudes com a nossa psique e, consequentemente, alinhando com a nossa psique, com a nossa alma, que vai beber, a nossa alma bebendo da fonte divina. Então, essa sequência nós vamos aprendendo com essas mensagens do Cristo. Antes da gente fazer a leitura, iniciar a leitura, vamos para a oração, conforme o Cristo nos ensina na carta 8. Diz que todo o processo meditativo, inclusive esse de leitura, que é um contato direto com Ele, que nós devamos fazer esta oração meditativa, para que aquelas palavras se tornem consciências vivas na nossa mente, no nosso entendimento. Então vamos para a oração. Os que puderem, feche os olhos e vai acompanhando com uma respiração profunda, enchendo o peito de ar e soltando livremente pela boca. Aí inspirando pelo nariz e soltando pela boca à medida que eu for fazendo a oração. Diz o Cristo nos ensinando: Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, o meu constante apoio, a minha saúde, minha proteção, o perfeito atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Eu peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isto é possível. Creio que tu me proteges e me guarda no perfeito amor, e sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu a este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana
e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Gratidão. Dando sequência, então, do ponto em que o nosso irmão interrompeu a sua leitura, diz o Cristo: nenhuma das formas do impulso do ego deve ser condenada ou julgada. Elas são o resultado natural do fator criativo do ego, que assegura a individualidade. Como eu expliquei em minha última carta, na carta 5, o ego é o guardião da individualidade. Se você não tivesse sido infundido com esse impulso para chorar pelo que deseja, para ser feliz, ou recusar o que o entristece, você estaria à beira da não existência. Se não saísse correndo ou pedisse ajuda quando estivesse em perigo, poderia morrer. Se não tivesse chorado exigindo alimento ao nascer, poderia ter morrido de fome. Se não tivesse acolhido com prazer o leite ao mamar, se aninhando afetuosamente à sua mãe, talvez nunca tivesse desenvolvido uma carinhosa proximidade e ligação com ela. Sem o impulso do ego, não haveria criação nem individualidade, nem satisfação das necessidades e nem proteção, nem respostas calorosas e nem amor humano. Sem o impulso do ego, não haveria autodefesa, nem autoproteção e nem sobrevivência. Por outro lado, o impulso do ego, que é o eu primário do indivíduo, está gravado somente com a necessidade de autossatisfação e sobrevivência. Mais nada. Durante a infância, o eu do ego é governado pelo que você gosta e pelo que não gosta, pelos desejos, pela recusa do que não quer e pelos hábitos formados na constante repetição dos sentimentos. Os maus hábitos se estruturam sob a forma de respostas inaceitáveis do ego às experiências pessoais e ao ambiente, e são gravados no inconsciente ou no subconsciente, onde permanecem ocultos. Eles surgem em padrões repetitivos de comportamento quando a memória de circunstâncias e modos de comportamentos anteriores inconscientemente trazem-no à mente. Então, a mente subconsciente e a mente consciente começam a trabalhar juntas para desenvolver a personalidade. Grande parte do comportamento se torna comportamento condicionado e é muito difícil de mudar. Quando a pessoa está inconscientemente programada com fortes hábitos egocêntricos de pensamento e comportamento e encontra dificuldade para viver com outros em harmonia, essa pessoa dirige-se a um psicólogo para que a ajude a desvendar a complexidade de seus problemas mentais e emocionais. A dor e o sofrimento que surgem da consciência ignorante com os impulsos do ego persistirão até que minha verdade da existência seja plenamente compreendida e os princípios geradores da vida tornem-se um guia consistente de hábitos, de pensamentos e de respostas às experiências da vida. A igreja descreve esta dificuldade humana como uma tentação de Satanás. Não se trata disso, diz o Cristo.
Este é um processo natural causado por reações incontroladas diante da vida, provocada pelos impulsos do ego, cujo único propósito é o de trazer felicidade e contentamento individual, satisfação da necessidade ou intimidade, independência, segurança, paz, tudo direcionado para a sobrevivência. Deve entender-se que não há nada de mal no impulso do ego. Ele é um instrumento necessário da criação. É o indivíduo por si mesmo quem provoca os desequilíbrios na vida, ao dar ao impulso do ego o pleno controle de sua personalidade, sem pensar ou ter consideração por outras pessoas. Isso também não deve ser julgado nem criticado, uma vez que a pessoa que está possuída pelo impulso do seu ego não conhece outra maneira de pensar ou de operar dentro das dimensões terrenas. A criança nada sabe sobre o controle além daquilo que os seus pais e mestres da escola ensinam para ela. Portanto, os erros que comete ao responder perante a vida com os seus altos e baixos só podem ser aceitos como bom ânimo pelos pais e mestres, uma vez que a criança não tem compreensão do que a está impulsionando. Se ela quer algo, o quer imediatamente e se pergunta por que não pode tê-lo. Não há nada mais em sua mente do que isso. Ela vê algo de que gosta e o quer. É cruel dizer a uma criança bruscamente: não pode tê-lo. Isso insulta e agride o seu sistema inteiro. Desde a mais precoce infância, o processo de educação da criança deve iniciar-se com lógica e confiança, afirmando o seu direito de sentir-se seguro em seu ambiente. Seu sentido de segurança deve ser desenvolvido pela explicação de maneira correta de expressar os seus desejos. É o amor, e não a irritação ou a raiva, que deve escolher as palavras que expliquem à criança por que não pode ter o que quer. A criança escutará a mensagem quando for dada com amor. Quando for dada com impaciência, provocará seus impulsos do ego mais profundo e começará a assumir a forma de ressentimento, aberto ou oculto, ou um sentimento de frustração profundamente arraigado, que fere o ego, reduzindo o sentimento natural de valor próprio da criança. Uma criança necessita possuir esse sentido natural de valor pessoal que não deve ser subjugado ou destruído. É necessário que os pais e mestres sinalizem à criança muito claramente que as outras pessoas do mundo também têm necessidades, seus direitos sobre suas posses, seus desejos de paz e prazer. Ninguém, criança ou adulto, tem o direito de perturbar outra pessoa com a finalidade de obter a sua própria satisfação. Se uma criança bate em outra e isso a faz chorar, é natural que a criança, agredida pelo impulso do seu ego, queira reagir de volta. Ela está programada para defender-se do outro. Isso requer que pais e mestres ensinem às crianças que a vingança é um conflito que a vingança
em um conflito somente o aumenta, trazendo mais dor para cada criança, e por esta razão a vingança não tem nenhum sentido. O melhor é optar pelo riso e contornar a situação. E em lugar de permitir que continue na mente a irritação e a dor, é melhor levar o problema à consciência divina em oração, pedir que a dor seja removida de sua consciência e buscar um modo de reconciliação. É necessário também ensinar a criança a tirar tempo para compreender que ela e a outra criança são igualmente nascidos do momento divino. Quando uma criança é espiritualmente receptiva, pode converter em hábito o processo de identificar sua afinidade espiritual com as outras crianças e com todo o ser vivo, e reconhecer que os direitos dos demais são iguais aos seus próprios. Assim, ela terá recebido o maior dom espiritual possível. Dessa maneira, enfraquece-se o impulso do ego pela prática e aplicação diária do amor inspirado, enquanto o eu original da criança permanece forte e seguro de si mesmo. Deve-se ensinar à criança os benefícios do riso, que descreverei e explicarei em uma das próximas cartas. Portanto, o ensino qualificado e sensível é absolutamente necessário para levar a criança a considerar os direitos dos demais como iguais aos seus próprios direitos. Esta é a lei espiritual que deveria predominar no lar e nas escolas. Qualquer outra lei que julgue as circunstâncias é defeituosa e sem equilíbrio. A melhor instrução dependerá não da vontade do professor e da atitude do que porque eu disse e pronto, mas de uma referência sistemática em cada circunstância ao amor fraternal e aos direitos iguais para todos. Ao mesmo tempo, uma criança não deveria ser doutrinada no autossacrifício, uma vez que este tipo de cuidado deve ser desejado e originado somente nas percepções e objetivos espirituais do indivíduo. É pessoal, um sentimento pessoal, deve partir de dentro. O autossacrifício nasce da iluminação espiritual, do seguir um caminho mais elevado, do negar o pequeno eu, a fim de eliminar as barreiras do ego que obstruem a capacidade de sintonizar-se com a universalidade da consciência divina. O verdadeiro e iluminado autossacrifício leva a consciência espiritual às alturas da alegria. Não há nenhum tipo de sentimento de perda quando se adquire esse sentimento. A leitura fluirá no próximo vídeo, onde o Cristo vai fazer um exercício de dinâmica para a gente entender o verdadeiro papel do ego e o que o motiva, e a nossa fonte divina que existe dentro de nós, a nossa fonte do ser, a nossa alma. Vejam, amados, o quanto isso é importante a gente entender esse processo de criação. Como é que nós formamos o nosso caráter, a nossa personalidade? O que impulsiona nós a agirmos da forma que nós agimos hoje? Isso foi formado no nosso caráter, lá atrás. E o grande responsável pela formação da nossa personalidade, do nosso caráter, é o nosso ego. Quando o nosso ego é verdadeiramente alimentado pela nossa psique, porque a psique é a alma do nosso ego.
das nossas ações. É o contato divino primeiro das nossas ações. Através da psique, que é a razão, é que nós discernimos o que é certo e o que é errado. Intuitivamente, nós já descobrimos isso pela psique. Ela é que nos traz esse conhecimento. E uma vez nós, governando os nossos atos egóicos, a criança, principalmente na formação do seu caráter, quando ela tem essa psique bem aguçada, o seu caráter já vai nascer forte, perdoador, compreensivo para com o seu próximo. E a vivência em comum se tornará uma vivência agradável, uma vivência amistosa, compreensiva. Porque quando o nosso ego é dominado pela nossa psique, a nossa psique, ela deseja algo mais, e ela procura esse algo mais, ela procura fazer um contato direto com a nossa alma, o bocado divino que habita e coabita conosco, o nosso Pai, Mãe, Vida interior. Então a nossa psique começa a buscar os desígnios dessa alma, e a alma começa a inundar a nossa psique, que transmite para o nosso ego as boas ações, e as nossas ações passam a ser ações caridosas, ações amorosas. E uma vez educada a nossa psique, segundo os ditames da nossa alma interior, a nossa alma transcende em luz as suas atividades, e ela começa a expandir, e ela vai fazer contato, vai realizar o seu grandioso desejo, que é um grande desejo da nossa alma, é refazer o contato com a fonte do ser, da onde ela foi extraída, a nossa fonte divina do nosso ser, o Pai, Mãe, Vida universal. Uma vez a alma interligada com o Pai, Mãe, Vida universal, e ela interligada com a nossa psique, interligada com essa alma, e o nosso ego interligado com essa psique, nós nos tornamos um. É isso que o Cristo ensinou no passado. Nós nos tornamos um. E aí nós tornamos um ser divino, as nossas ações passam a ser ações puramente divinas. A nossa personalidade egóica humana, nociva ao nosso bem-estar, das nossas experiências terrenas, desaparece. E nós passamos a viver um estado de alma, que o Cristo denominou aqui na terra, de o reino dos céus. É possível atingir isso. Essa é a minha percepção, que eu tenho sentido, e a gente vê que quando a gente percebe isso, o nosso sistema de vida vai modificando, a nossa alma vai sendo lavada, a nossa consciência vai sendo dissolvida daqueles defeitos que a gente adquiriu no passado, da nossa personalidade, e nós vamos formando uma nova personalidade divina, e a nossa vida passa a ser um paraíso aqui na terra. Que a luz do Cristo possa iluminar o senhor, a senhora, você que está acompanhando nessas meditações. Os que ainda não se inscreveram no canal e sentiram o desejo de acompanhar aqui e estudar junto com a gente, com o Cristo, se inscreva e acompanhe essas leituras, porque elas serão de grande valia para a sua consciência espiritual futura. Que o Pai, Mãe, Vida e o Cristo iluminem a sua vida e o seu ser. Amém.